O Bitcoin está em um momento decisivo do mercado e a qualquer momento podemos ver uma grande disparada de alta, não só no Bitcoin, mas também nas altcoins. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo no mercado e o que vai influenciar, o que vai fazer com que o preço das criptomoedas disparem e como você pode lucrar com as criptomoedas e fazer muita grana até o final do ano que vem. Então fica comigo até o final que eu vou mostrar para você o passo a passo, uma estratégia do que fazer para que você possa lucrar o máximo possível nesse mercado. Lembrando que o mercado de criptomoedas você precisa ter uma estratégia para você conseguir lucrar, porque quando entra o momento da euforia, onde entra muito dinheiro no mercado, o maior erro que as pessoas cometem é não saber a hora de realizar o momento certo de vender as suas altcoins. Tá? Então fica comigo que eu vou te mostrar como fazer isso e o que vai influenciar no preço do Bitcoin, o que vai fazer o Bitcoin disparar de preço nos próximos meses. Então, para a gente iniciar, o que eu quero mostrar para vocês aqui é um contexto geral do que está acontecendo no mercado e o porquê que o Bitcoin vai disparar de preço, assim como aconteceu em todos os outros ciclos anteriores. Tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é o que fará o mercado cripto subir. Tem três coisas que a gente precisa entender aqui, três conceitos. É o halving, os ETFs de Bitcoin e a taxa de juros do Fed. Primeira coisa, o halving. O que é o halving, Bruno? Vamos lá. Para quem não entende nada, para quem não sabe os conceitos básicos de criptomoedas, de blockchain e principalmente do Bitcoin, não precisa se preocupar em tentar entender os conceitos técnicos por trás disso aqui, tá? Primeira coisa que você precisa entender é que para que os bitcoins sejam criados e lançados ao mercado, existe um sistema de mineração. Toda vez que um minerador consegue minerar um bloco, ele recebe uma recompensa. Essa recompensa ele recebe em Bitcoin. E a cada 4 anos, em média, essa recompensa ela é reduzida. Tá? Então, lá em 2009, cada bloco que o minerador conseguia minerar, ele recebia 50 Bitcoins em recompensa por aquele bloco minerado. E de 4 em 4 anos, essa recompensa ela é cortada ao meio. Tá? Então, o último halving que aconteceu esse ano, a recompensa para os mineradores saiu de 6,25 Bitcoin para 3,12 Bitcoin. Isso aqui, você precisa entender o que isso causa no mercado, qual é o efeito desse evento que acontece na rede do Bitcoin. Primeira coisa, o halving ele causa um choque de oferta. Então, o que isso significa? Significa que a cada 4 anos existe menos Bitcoin entrando em circulação. Ou seja, são menos Bitcoins que estão sendo lançados no mercado. Tá? Então, guarda essa informação. Diminuição na oferta do Bitcoin. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, ETF de Bitcoin. O que são os ETFs, Bruno? Os ETFs são fundos de investimento onde grandes empresas podem investir no Bitcoin de forma indireta, comprando parte desse fundo e esse fundo de investimento tem Bitcoin em sua custódia. Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, você pode procurar aí os ETFs de Bitcoin e as empresas que estão comprando esses ETFs basicamente as maiores empresas do mundo. A BlackRock, a Fidelity, a Grayscale, várias empresas gigantes do mercado estão comprando esses ETFs. E aqui eu quero mostrar para vocês aqui como que essas empresas, o quanto essas empresas estão comprando, tá? Então, desde o primeiro dia aqui, você pode ver que essas empresas têm comprado Bitcoin recorrentemente. Então, o que isso tem a ver, Bruno, com o preço do Bitcoin? A gente acabou de falar sobre o halving. O halving do Bitcoin é algo que diminui a oferta de Bitcoin no mercado. E os ETFs é um fundo onde existem grandes empresas que estão buscando por Bitcoin, comprando Bitcoin. Ou seja, isso que aumenta a demanda. Então, vocês percebem que aqui a gente tem um choque de oferta e demanda. Ao passo que a oferta diminui, a demanda aumenta. Então, quando a gente tem uma oferta reduzida e uma demanda crescente, o que acontece com o preço de qualquer ativo?
E esse mesmo efeito está acontecendo hoje no Bitcoin. O Bitcoin está reduzindo a sua oferta e os ETFs de Bitcoin têm aumentado a sua demanda. Então, esse é o primeiro catalisador que vai fazer com que o Bitcoin dispare de preço inevitavelmente, tá? O terceiro ponto aqui é a taxa de juros do Fed. Se você não tem conhecimento básico de economia, talvez isso pode soar um pouco complexo para você. Mas, basicamente, a gente tem um ciclo de mercado. Então, se você pegar a taxa de juros não só dos Estados Unidos, mas do Brasil também, você vai ver que existem períodos onde a taxa de juros ela sobe e tem períodos que ela cai, que ela é cortada. E esse efeito acontece todas as vezes. Sempre que existe um aumento na taxa de juros, os governos fazem isso para diminuir o consumo da população. Então, a taxa de juros, ela basicamente ela dita qual é o preço do dinheiro. Se a taxa de juros está alta, isso significa que pegar empréstimos ou financiar uma casa ou financiar um carro fica muito mais caro. E isso desestimula as pessoas a comprarem mais coisas. Por quê? Porque o juro está muito alto. E quando existe um corte na taxa de juros, ou seja, uma sequência de cortes na taxa de juros, isso significa que o governo está facilitando o crédito, o governo está expandindo a sua base monetária, o governo está querendo que a economia volte a ficar aquecida. Então, quando existe um corte na taxa de juros, quando os juros ele começa a cair, começa a entrar mais dinheiro, mais crédito no mercado. Isso faz com que as pessoas consomem mais e faz com que as pessoas invistam mais. Então, esse efeito acontece e vocês que estão no mercado financeiro e entendem que quando a taxa de juros ela é cortada, as pessoas saem da renda fixa e migram para a renda variável, esse mesmo efeito acontece nas criptomoedas. Então, quando as pessoas têm mais dinheiro e não compensa mais deixar o seu dinheiro aplicado em uma renda fixa ou um tesouro americano, essas pessoas vão tentar ganhar mais dinheiro arriscando o seu dinheiro em renda variável e ativos mais arriscados, em ações e até mesmo criptomoedas. Isso faz com que entre mais dinheiro no mercado. Isso a gente chama de liquidez, é a quantidade de dinheiro que tem no mercado de criptomoedas. Então, resumindo, basicamente, quando existe um corte na taxa de juros, existe um aumento de liquidez, existe um aumento da demanda, existe mais dinheiro vindo para o mercado de criptomoedas. E, consequentemente, o preço desses ativos dispara. Isso não é uma opinião, isso é algo que aconteceu e que acontece todas as vezes no ciclo de mercado, tá? Então, primeira coisa, são esses 3 pontos que a gente precisa entender. O halving, que diminui a oferta, os ETFs de Bitcoin que estão vindo e aumentando a demanda pelo Bitcoin, e o corte na taxa de juros que faz com que os investidores busquem remanejar os seus investimentos e colocar em ativos mais arriscados, digamos assim, tá? Esse é o contexto do que vai fazer com que o mercado de cripto vai subir. Esse é a consequência. Então, qual é o outro ponto? Os indicadores. O que o mercado está nos dizendo? O que o preço, o gráfico, os dados on-chain está nos dizendo, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa olhar o gráfico do Bitcoin. Não tem como. O gráfico do Bitcoin ele vai nos dizer o que está acontecendo. E se você não entende nada de análise técnica, de análise gráfica, eu vou te explicar qual é o padrão que o gráfico do Bitcoin está formando. Existe um padrão gráfico no Bitcoin que é conhecido como bandeira de alta. E eu quero mostrar esse padrão para vocês, tá? Então, primeira coisa, existe um padrão chamado bandeira de alta. Ele é representado quando o mercado ele está em uma tendência de alta e ele começa a fazer uma espécie de bandeira, uma espécie de consolidação. E o Bitcoin está nesse padrão há mais de 6 meses. Esse padrão, quando rompido para cima, a gente tem uma tendência forte de alta. É um padrão que, na maioria das vezes, ele é rompido para cima. Então, estamos aqui no gráfico semanal do Bitcoin. Cada barra dessa aqui é uma semana, tá? Então, olha só.
O Bitcoin está num padrão exatamente como eu mostrei para vocês, um padrão de bandeira de alta, tá? Esse padrão, ele começou esse padrão aqui desde março desse ano. Então ele está em um período de acumulação já há mais de 6 meses. E assim que esse padrão for rompido para cima, poderemos ver uma alta gigantesca aqui no preço do Bitcoin, buscando ali um alvo depois de rompido, eu acredito, talvez em 187 mil dólares. Talvez eu esteja sendo muito otimista para esse preço, mas eu vou mostrar outros indicadores que vai dizer que realmente esse alvo é possível, tá? Olha só, existe um outro gráfico chamado Total 3. O que é o Total 3, Bruno? O Total 3 é um gráfico onde ele junta todas as altcoins, menos o Bitcoin e o Ethereum. Estou aqui com o gráfico do Total 3, então não dá para a gente simplesmente só olhar o gráfico do Bitcoin e dizer que teremos uma grande alta. Não dá para a gente também negligenciar esse gráfico. Por quê? Porque o Total 3 é o que indica se está entrando dinheiro nas altcoins. Vocês percebem que temos o mesmo padrão e o gráfico do Total 3 ele foi rompido e ele está sendo retestado, fazendo exatamente o padrão que eu falei para vocês, né? Então ele está vindo aqui, rompeu e está vindo testar aqui como suporte para possivelmente uma disparada. E é nesse momento aqui que dá para fazer muita grana. É onde você vai ter muito mais assimetria investindo em altcoins com market cap menores e conseguindo ter bastante lucro nesse período aqui, nesse período de disparada de preço. Ficar atento não só ao gráfico do Bitcoin, mas também ao gráfico Total 3, que é o gráfico das altcoins, que indica para a gente que tem grana entrando no mercado cripto. Isso nos dá um bom sinal de entrada e a gente consegue se posicionar no momento correto. Mais um indicador que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu gosto bastante. Esse indicador, ele funciona muito bem. Então, o indicador Stock to Flow, ele vai dizer para a gente em qual momento estamos do ciclo, tá? Então, eu vou pegar esse indicador e mostrar para vocês onde estamos nesse momento. O modelo Stock to Flow, ele é um modelo matemático que ele precifica o Bitcoin com base na sua oferta e demanda ao passar dos anos, tá? Então vocês podem ver aqui que essa linha aqui do meio seria o preço justo para o Bitcoin. Então vocês podem ver que em vários ciclos o preço do Bitcoin esteve abaixo dessa linha. Em outros momentos o preço do Bitcoin esteve acima ou muito acima dessa linha indicada aqui. Então vocês podem ver que ela é toda coloridinha aqui assim, né? E nesse momento estamos aqui. Essa linha tracejada é o halving, que eu falei para vocês, é o efeito que acontece de 4 em 4 anos na rede do Bitcoin. E olha só em que momento estamos após o halving. Estamos exatamente aqui. E se a gente for olhar, a gente vai ver que, com base no modelo Stock to Flow, o preço do Bitcoin nesse exato momento deveria ser 114 mil dólares. E o preço do Bitcoin está acima de 60 mil dólares, em 61 mais ou menos, 61, 62 mil dólares, 62 mil dólares, tá? 62.700 para ser mais preciso. Ou seja, com base nesse modelo, a gente identifica que comprar Bitcoin agora é uma oportunidade muito boa de fazer grana nos próximos anos, tá? Então, o modelo Stock to Flow ele indica isso para a gente. O gráfico do Bitcoin está formando um padrão que geralmente é rompido para cima, e o Total 3 está nos mostrando que está entrando dinheiro nas altcoins. Então, o que eu preciso fazer, Bruno, para que eu consiga lucrar o máximo possível nessa próxima pernada, nesse próximo bull run? Então, respondendo à pergunta, o que fazer dado essas informações e esses indicadores, tá? Primeira coisa, ter um objetivo claro nesse ciclo. Não é simplesmente comprar qualquer altcoin ou simplesmente sair comprando moedinha por aí. Você precisa ter um objetivo e uma estratégia. Qual é a sua estratégia de carteira? Como que você vai montar a sua carteira olhando cada projeto, cada cripto em busca de qual objetivo?
Porque se o seu objetivo é fazer 2 vezes, 3 vezes o patrimônio que você quer investir, é muito simples, é só você colocar esse dinheiro em Bitcoin. Mas se você quer arriscar um pouco mais e ter uma assimetria maior, aí você vai ter que assumir riscos maiores, obviamente. Então, não existe grandes retornos sem assumir grandes riscos. Então, para que você consiga uma assimetria maior, o ideal é que você coloque uma parte desse capital em altcoins, mas não é qualquer altcoin. Você precisa identificar quais dessas altcoins vai te entregar uma grande valorização nos próximos ciclos, tá? Se você tem muita grana, se você tem um capital acima de 50 mil, por exemplo, eu sugiro você colocar 80% em Bitcoin e talvez 20% arriscar em algumas outras altcoins. Por quê? Porque essas altcoins, elas podem te dar um retorno muito maior do que o Bitcoin vai te entregar nesse ciclo. Mas se você tem pouco dinheiro, você quer arriscar mais, você quer buscar mais assimetria, o ideal é você focar nas altcoins, porque você vai estar arriscando um pouco mais, porém você pode ter um retorno muito maior, tá? Mas para isso você precisa de uma estratégia, você precisa saber o que você está fazendo, porque não é simplesmente sair comprando, você precisa saber o momento exato de entrar e o momento exato de sair do mercado, tá? Isso é muito importante. Muita gente vai fazer dinheiro, porém muita gente vai perder dinheiro justamente por não realizar o lucro. Achar que, pô, vai subir mais um pouquinho, o mercado vai subir mais. Você precisa realizar lucro, tá? Então, quando entrar a euforia, você vai ver criptomoedas disparando 50, 100, 120% às vezes na semana, e muita gente vai se achar o especialista em criptomoedas simplesmente porque fez 100% do patrimônio em uma semana. Porém, você precisa saber o momento certo de sair. Quando é o momento certo e que momento? Você precisa saber analisar os indicadores de exaustão, o que os dados on-chain vai estar te falando para você sair no momento certo do mercado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante para dar aquela força. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei te respondendo, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.